primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de nós travarmos esse diálogo importantíssimo, agradecer à Associação Juízes para a Democracia, que em parceria com o coletivo Voz Materna, nos permite dialogarmos acerca da violência de gênero e seus impactos institucionais e, sobretudo, quando nos debruçamos na mediação nas mediações e conflitos. Bom, para que a gente possa iniciar essa conversa, é importantíssimo contextualizarmos um pouco, numa perspectiva histórica, a violência de gênero. É importante que a gente relembre como se dá a colonização nas Américas e, sobretudo, no Brasil, e a importância de nós entendermos que essa violência ela se consolida social, cultural e historicamente a partir do período colonial, com a conquista de novos territórios nas Américas, sobretudo no Brasil, e o quanto a conquista desses territórios e a expansão das novas terras, ela perpassa outros territórios simbólicos que na realidade são os corpos das mulheres. E o quanto essas conquistas por novas terras é atravessada pela violência que se consolida sobre os corpos das mulheres, sobretudo naturalizando essa violência a partir do exercício da cultura do estupro. No primeiro momento, os corpos das mulheres indígenas são aqueles violados, e no segundo, os corpos das mulheres negras que são traficadas, escravizadas, trazidas pelo tráfico transatlântico de pessoas escravizadas das mais diferentes localidades de África. Então, quando nós entendemos que esse processo de colonização ele passa pela domesticação, sobretudo pela violação desses corpos, nós conseguimos, a partir desse diálogo histórico, compreendermos, trazendo as estatísticas do século XXI, os motivos pelos quais nós temos, de modo tão naturalizado, esse conjunto de violências de gênero que impactam sobremaneira as mulheres, e conseguimos fazer uma leitura, não só utilizando o direito enquanto campo do conhecimento, mas utilizando subsídios históricos e também dialogando com dados estatísticos, e conseguimos entender por que os corpos e as vidas mais precarizadas de determinados segmentos ou grupos de mulheres são aqueles que mais engrossam esses dados estatísticos. Ou seja, quando nós observamos que dados relativos a feminicídios dão conta que mulheres negras são as mais afetadas por essas violências, ou quando nós pensamos no tráfico de pessoas, outra violência de gênero, e conseguimos vislumbrar que mulheres indígenas e mulheres negras, por conta da exoticidade da sua beleza, são postas como mercadorias nesse mercado sexual para o tráfico humano, e também passam por outra série de violências, a gente consegue entender, a partir dessa dinâmica e dessa perspectiva histórica, o porquê essas vidas de mulheres são as mais precarizadas e, por conseguinte, são aquelas que vão surgir de modo mais frequente, engrossando esses índices maiores de violências. Bom, continuando, quando nós pensamos em dois marcadores importantíssimos para nos conferir também a percepção de uma dimensão mais agravada das desigualdades sociais e que impactarão sobremaneira as vidas de mulheres, nós não podemos deixar de pensar no patriarcado enquanto sistema e de dois marcadores importantes, como o machismo e o racismo, que irão, com certeza, agravar essas desigualdades e colocar determinados grupos de mulheres mais expostos a esse fenômeno da violência de gênero. E quando nós pensamos em violência de gênero, é importante nós pensarmos na perspectiva sistêmica desse fenômeno. Por que
perspectiva sistêmica, porque a base desse fenômeno se dá, como eu disse anteriormente, a partir do sistema patriarcal, irá repercutir, irá refletir em outros sistemas, sistema de justiça, sistema de saúde, sistema de segurança, sistema social. E quando nós observamos o impacto dessa violência contra mulheres, mulheres negras, mulheres cisgêneras, mulheres travestis, transexuais, lésbicas, migrantes, idosas, jovens, com ou sem deficiência, com alto ou baixo nível intelectual e econômico, nós chegaremos à seguinte constatação, que nascer mulher no mundo de hoje, a despeito de se nascer mulher no século XXI, ainda é viver sob o risco e sob a égide e sob constante vigilância, porque é recorrente, ao se nascer mulher, sofrer violência. Não violência, mas um conjunto de violências. E trazendo um pouco para o nosso tema dessa conversa de hoje, discutir o porquê aquela violência que acontece no microespaço do lar, ela terá desdobramentos e formas de percepção diferentes quando, por conta da desconexão do sistema de justiça, por conta da ausência de uma aplicação híbrida ou da jurisdição una da Lei Maria da Penha, essa violência ela pode causar revitimização às mulheres que buscam o sistema ou o poder judiciário e o sistema de justiça como um todo para garantir os seus direitos. Vou aqui exemplificar. A Lei Maria da Penha, que é esse instrumento referenciado como terceira melhor legislação do mundo, dialoga com dois dados estatísticos de maneira paradoxal, de maneira antagônica, que fazem com que o Brasil ocupe no cenário mundial o 5º lugar no mundo, enquanto país que mais mata mulheres, ou seja, o 5º país no mundo onde há maior número de feminicídios. E, ao mesmo tempo, dialoga com outro dado também extremamente relevante e uma cifra muito triste que demonstra que o Brasil ocupa a primeira posição no mundo enquanto aquele país que mais comete transfeminicídios, não é? Feminicídios contra a população LGBT e especialmente travestis e transexuais. Mais uma vez, o mergulho histórico, nos dá a exata dimensão de como a naturalização das violências contra as mulheres tornam esse fenômeno e esses números, mesmo no século XXI, números alarmantes, porque desde o nosso início histórico nós temos uma tolerância, nós naturalizamos a violência contra as mulheres, isso de uma perspectiva cultural também, social e antropológica, histórica e econômica também. Nós entendemos que a violência contra as mulheres, ou seja, essa violência de gênero, ela vai acontecer e vai ter impactos diferentes quando nós pensarmos como ela afeta os homens, como ela vai afetar as mulheres e trazendo para os nossos dias, mais uma vez pensando na aplicabilidade da Lei Maria da Penha e dos índices e dos dados que são trazidos pelo próprio Ministério da Saúde, que demonstram que a casa é o lugar mais inseguro para que as mulheres possam viver. A casa, ou seja, essa violência ela acontece sempre no contexto
familiar, né? E quando essa violência que acontece contra mulheres cisgêneras ou transexuais, ela afeta a vida das mulheres, afeta a sua saúde, afeta a sua produtividade no trabalho, ou seja, essa violência que acontece nesse contexto do lar traz impactos multidimensionais à vida dessas mulheres e também aquelas pessoas que estão à sua volta, que são a sua família ou a sua rede de apoio familiar. Nem preciso dizer o quanto essa violência ela afeta e impacta aqueles que por vezes são os seus maiores espectadores, que estão à volta e que sofrem por tabela, por consequência, os impactos desse contexto violento, que são filhos, crianças ou adolescentes também. E é muito importante, retomando o nosso assunto anterior, né, o que nós estávamos aqui colocando, nós percebermos como as instituições do sistema de justiça, elas recepcionam essas demandas e ainda o quanto essa desconexão trazida pela não aplicação da jurisdição una, a Lei Maria da Penha, faz com que haja uma revitimização daquelas mulheres que vão buscar garantias e proteção junto ao sistema de justiça. Querem um exemplo? Vejam, nós temos as mesmas partes, a mesma situação que, levada à vara especializada da violência doméstica intrafamiliar contra a mulher, vai receber um tratamento. Qual é? Essa violência será decodificada enquanto crime. Enquanto crime, ela deverá ter um remédio jurídico emergencial que se traduz pelas medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. E aí a mulher recebe da vara de violência doméstica intrafamiliar a medida protetiva, o seu companheiro, o autor da violência, pai de seus filhos, ou aquela pessoa com quem ela mantém esse vínculo de afeto, essa pessoa que pode também estar no contexto da família, que é autora dessa violência, né? O autor ou autora, pensando nos relacionamentos homoafetivos, né? Entre mulheres, tem os filhos e esse homem, essa pessoa, é retirada de casa, ou a mulher sai de casa também, por força das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. No segundo momento, essa mulher ela precisa equacionar situações outras, como, por exemplo, a dissolução da sua união estável ou seu divórcio, a guarda dos filhos, a pensão alimentícia e a partilha de bens. Em virtude de nós não termos até o momento a não aplicação da jurisdição una da Lei Maria da Penha, que deveria, de acordo com os termos da lei, resolver todos esses componentes, todas essas questões que estão circundando essa violência na vara de violência doméstica, não há isso. A Lei Maria da Penha, por enquanto, só resolve, só equaciona as questões criminais. As mulheres, já com a protetiva, tendo sofrido essa violência, se dirigem até as varas de família. Se dirigindo até as varas de família, antes de se realizar a ação, ou melhor, a audiência de conciliação, a audiência com o juiz, será designada uma audiência ou uma sessão de mediação ou uma sessão de conciliação com essas mesmas partes que na vara de família estão vivendo e já se considerou que essas pessoas estão vivendo um contexto de violência e há
uma ordem judicial, uma medida protetiva de urgência, definindo um afastamento dessas pessoas para a sua própria proteção, e essas duas pessoas, essa vítima e esse agressor, na vara de família, mesmo existindo essa determinação judicial da vara especializada em violência contra a mulher, determinando que esse agressor, esse autor da violência, não tenha contato com a vítima, há a designação e a obrigatoriedade de que essas pessoas compareçam a uma audiência ou uma sessão de mediação ou de conciliação, pensando que na vara de família essa violência ela é encarada como um conflito conciliável. Vejam, relembrando, nós temos as mesmas partes, a mesma família, os mesmos filhos, a mesma situação que foi considerada violência pela vara especializada de violência contra a mulher, que ao ser levada para a vara de família, até porque por não haver conexão, não haver comunicação entre essas duas caixas segmentadas no sistema de justiça, que observarão sob óticas diferentes essa mesma circunstância, onde essas mesmas partes estarão presentes, e quando essa mulher que sofreu toda sorte de violências, que já tem uma ordem judicial de restrição, que é a medida protetiva, em seu favor, comparecer a uma sessão de mediação designada pelo juízo de família, onde o objetivo é mediar um conflito, que na realidade não é um conflito, é uma violência, e essa mulher diz que não aceita que naquele momento os seus filhos possam ser visitados ou que haja guarda compartilhada. Essa negativa já é levada para o juízo de família, que desconhece a existência dessa medida protetiva concedida pelo seu colega juiz da vara especializada de violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher. Esse juiz de família, essa juíza de família vai encarar aquela recusa, aquela reticência da mulher em não liberar a criança, os filhos, para não aceitar a guarda compartilhada ou não se mostrar aberta a uma visitação imediata, como alienação parental. E aí é que começa o grande problema. Essa mulher, ela acha que a medida protetiva que ela recebeu na vara de violência doméstica já é suficiente e já resolveu tudo. Ela não consegue entender, compreender que são dois compartimentos estanques, ou seja, duas varas com competências distintas, a enxergar aquele grave problema, aquele grave problema da violência que está impactando a sua vida, a vida da sua família, está mudando todo aquele contexto, mas que não se resolve de uma forma só. E aí, a proteção que ela recebeu de um lado vai, por essa falta de comunicação entre essas duas esferas da justiça distintas, vai trazer um caráter revitimizador a essa mulher, que vai pela recusa veemente, até porque sabe o que os seus filhos sofreram, o que os seus filhos vivenciaram, o que os seus filhos viram quando ela sofria violência, ou quando essas violências também eram direcionadas a essas crianças. E a vara de família, pelo fato de não ter ainda essa dimensão
sobre a complexidade desse fenômeno de violência, e sim reconhecer aquela violência não como tal, mas como uma situação de conflito conciliável, terá dificuldades em reconhecer esse contexto, irá, em vez de garantir a efetiva protetividade a essa mulher, aos seus filhos, por vezes causará uma situação em que haverá uma culpabilização dessa mulher pelo fato de resistir a entregar os filhos para visita, com medo de que aquelas situações de violências experimentadas e que foram objeto de outro feito na vara de violência doméstica intrafamiliar acontecerem, e aí ela pode ter contra si alegação de alienação parental, ela pode vir, ela que pretende proteger a sua família, ela recebe o estigma de uma mãe alienadora, de uma mãe que é má. Por quê? Justamente porque esses dois campos do sistema de justiça não dialogam. E quais são as consequências drásticas para as partes envolvidas, não é? Por vezes, essa mulher, ela perde a guarda dos filhos porque ela não consegue entender que a medida protetiva que ela já tem não vale aqui na vara de família. Ela não consegue entender que esses dois campos da justiça que deveriam lhe dar proteção não dialogam, não estão interconectados, causando aí essa revitimização institucional a essas mulheres. E é importante que também possamos perceber quanto esse conjunto de violências ele não está restrito ao poder judiciário. Nós estamos falando aqui de violências sistêmicas institucionais e praticadas, sobretudo, por pessoas que integram esses campos ou esses espaços institucionais. Por exemplo, nós estamos a falar aqui, para além da violência institucional, da violência por poderes, ou seja, aquela pessoa que possui o exercício e o dever de autoridade em resolver ou estar envolvida em solucionar aquela problemática apresentada, aquela demanda, por vezes é aquela pessoa que individualmente poderá causar violências outras em relação às mulheres. E aí, quando nós falamos de sistema, é importante que nós, que fazemos parte desse sistema, enquanto advocacia, enquanto Poder Judiciário, enquanto Ministério Público, enquanto entes da segurança pública, enquanto equipe técnica multidisciplinar, temos que entender a responsabilidade de cada um de nós, de cada um e de cada uma de nós, ao percebermos e ao acolhermos essas mulheres que buscam esse sistema de justiça e que recebem como resposta não a garantia efetiva e a proteção aos seus direitos. Recebem, por vezes, como resposta, novos episódios de violência numa dinâmica de revitimização, não é? Por exemplo, o quanto nessas situações de violências que se desdobram e se refletem e têm impactos da vara de violência
da vara especializada de violência contra a mulher, nas varas de família, quantas e quantos não são os profissionais que, para defender a parte contrária, por exemplo, para defender o requerido ou a pessoa que causou a outra mulher ou outra pessoa que possa ter causado violência a outra mulher, trazem num movimento de assédio ou violência processual a reiteração dessa prática violenta, por exemplo, estigmatizando a mulher, culpabilizando, utilizando expressões nas suas resenhas jurídicas, nas suas peças processuais, que desqualificam aquelas mulheres, que afrontam, sobretudo, uma das convenções internacionais garantidoras e que visam conferir a proteção aos direitos humanos das mulheres. Uma dessas convenções que inclusive garantiu substrato à Lei Maria da Penha é a Convenção da ONU por todas as formas de discriminação contra a mulher, a Convenção da CEDAW. Essa convenção traz uma recomendação do Comitê de Monitoramento da CEDAW, é a recomendação de número 33, que sugere ao sistema de justiça que, ao recepcionar demandas em que mulheres sejam parte, não estigmatizem, não rotulem, não desqualifiquem as mulheres. Olha a importância dessa recomendação e da aplicabilidade nesses contextos que nós estamos aqui a tratar. Eu quero compartilhar um pouco hoje dessa experiência com vocês, falando um pouco das reiteradas e sistemáticas violências que as mulheres, já nesse contexto, sofrem ao buscar o sistema onde, por vezes, na maioria, são revitimizadas. E eu quero começar o meu diálogo aqui falando de como as mulheres em situação de violência vivenciam um verdadeiro drama, ou seja, elas se encontram em situação de violência, vão ao sistema, junto à vara especializada de violência contra a mulher, obtêm a medida protetiva de urgência e, para o desfazimento da sua união conjugal, do seu matrimônio, buscam as varas de família para solucionar questões outras, como guarda de filhos, partilha patrimonial, pensão alimentícia. Só que a vara de família, ela vê essa violência em que as partes são as mesmas, a situação é a mesma como conflito. E essa mesma circunstância é interpretada pela vara especializada de violência contra a mulher não como um conflito, mas como uma violência. E as respostas que essa justiça, com duas lentes diversas, concedem ao mesmo fato são diferentes e, por certo, em especial por não haver ainda a aplicabilidade da aplicabilidade híbrida ou a jurisdição una na aplicação da Lei Maria da Penha, que deveria, nos termos da própria legislação, abordar essa situação tanto da perspectiva criminal como da perspectiva civil e, no mesmo espaço, numa mesma oportunidade, resolver questões cíveis e criminais, não faz, trazendo essa cisão que pode gerar evidentes revitimizações às mulheres e aos filhos que vivenciam esse contexto de violências. Vamos pensar o seguinte: as partes se encontram em contexto de violência, a mulher se socorre da Lei Maria da Penha e se dirige à vara especializada
de violência contra a mulher. Lá, ela obtém a medida protetiva consistente, por exemplo, no afastamento do agressor do lar conjugal. Esse agressor, esse autor de violência, que é pai de seus filhos, que cometeu também violências reiteradas, não só contra a mãe deles, mas por vezes contra essas crianças. E essa mulher, já de posse dessa protetiva, depois que esse ex-companheiro sai de casa, ela se dirige até a vara de família para equacionar situações outras, como, por exemplo, pensão alimentícia, guarda de filhos e visitas. Chegando lá, antes mesmo que haja a audiência com o juiz, é designada uma sessão de mediação ou de conciliação entre essas partes que, por conta da medida judicial, da protetiva de urgência, que além de restringir o convívio, restringiu também toda forma de contato, essas partes comparecem perante mediadores, conciliadoras e conciliadores e precisam ali equacionar o que a vara de violência já traduziu como violência e que a vara de família na sessão de conciliação quer mediar enquanto conflito. Primeiro, veja um risco que isso significa. Essa situação, que a princípio é mediada como conflito, não pode ser mediada como conflito e dali qualquer tipo de acordo ou de tratativa que acontecer, considerando o impacto psicológico dessa violência e o contexto anterior e permanente de violência vivenciado por essas partes, o resultado daquela mediação, por certo, não será fidedigno, porque aquele acordo lá obtido, a princípio, ele foi celebrado mediante a coação ou a coerção daquela mulher em situação de violência que, diante do seu agressor, com medo, poderá aceitar uma proposta que não seja favorável, que não lhe seja favorável. Isso é extremamente perigoso. Poderá gerar nulidade. E, em geral, acontece uma outra situação também. A mulher ela vai sozinha e o homem ele vai a essa sessão de conciliação, na maioria das vezes, acompanhado. E aí há uma flagrante desvantagem. E, além disso, o que acontece? Aquele acordo que ela aceita, ela entende que aquela justiça onde ela conseguiu a medida protetiva é uma continuidade e vai fazer o mesmo trabalho, vai lhe conferir a mesma resposta favorável que ela teve. E daí, quando essa mulher é indagada a respeito da guarda de filhos, se aceita uma guarda compartilhada, se ela aceita o regime de visitas, na primeira hipótese, quando ela diz que sim, ela aceita e faz o pior acordo. Mas, numa segunda hipótese, em que ela nega, até por conta da violência que ela sofreu, e ela diz isso, essa mulher, ela já naquela sessão de conciliação, ela é significada como uma mãe alienadora, como uma mãe recalcitrante, como uma mulher intransigente, que rejeita toda forma de diálogo e de conciliação. E quando há a audiência propriamente dita perante o juízo da família, essa mãe ela já vai com esse estigma da mãe alienadora e, consequentemente, não é raro que a justiça da família, né, o juízo da família, aliado ao parecer e toda a argumentação da advocacia que representa a parte contrária, vai fazer todo o esforço de caracterizá-la como tal, como mãe alienadora, como uma mulher inconformada com o fim do relacionamento e, por isso, que irá causar todo e qualquer óbice para a convivência com aquele pai. Construído esse argumento, o que acontece? Está pronta aí
essa situação propícia para que haja aplicabilidade da lei de alienação parental. E aqui se faz um parênteses. Vejam, essa mulher, ela já sofreu reiteradamente situações advindas de um contexto familiar de violência. E quando ela se recusa reiteradamente a não aceitar qualquer tipo de convivência desse pai, que é o agressor, com os filhos, ela na realidade não quer impedir que ele seja pai. Ela quer impedir que aquela situação de violência que ela sofreu possa reverter-se contra os filhos. Por quê? Não é raro que os pais, após em contexto de violência, quando há a separação, os filhos sejam utilizados da parte dos pais como forma de intensificar e potencializar a violência na modalidade de violência psicológica, aquele contexto já vivenciado por aquela vítima. E a alienação parental, que não tem nenhum tipo de evidência científica, tem sido utilizada como forma de potencializar de modo perverso essa violência psicológica que já era vivenciada pela mulher quando não tinha união com esse agressor, e agora, mais do que nunca, ela se repete de forma a lhe tirar os filhos, ou seja, lhe causando uma outra violência e uma situação revitimizadora. Vejam, se nós, enquanto operadores e operadoras do direito, enquanto integrantes desse sistema de justiça, não observarmos isso, nós estamos aí, nesse contexto de 10 anos de alienação parental, observando situações extremamente drásticas, onde não há essa perspectiva de observação, de verificar se há uma medida protetiva de urgência anterior ou onde há essa necessidade de trazer ou de informar-se nas ações de família, essas situações de violência, até para que possam, até os autos dessas ações em que hajam essas violências, serem identificados de maneira diferente, para que conciliadores, conciliadoras, mediadoras e mediadoras, ao recepcionarem essas demandas, entendam que essas demandas elas precisam não só ter o trâmite prioritário, nos termos da Lei 13.894 de 2019, salvo engano, onde nas varas de família, os processos em que as partes se encontrem em contexto de violência, encontrem prioridade e, ao mesmo tempo, tenham esse olhar diferenciado, né? E isso não tem acontecido. E o que é mais grave, para além desse componente da alegação de alienação parental, existem elementos outros, também considerados fatores ambientais, na verdade, traduzidos por pessoas que também estão tramitando, estão na órbita desse sistema de justiça, que estão a causar não violências institucionais, mas outro tipo de violência que se caracteriza pela violência por poderes, ou seja, aquela pessoa que cumpre um determinado papel ali, individualmente, ela causa, a partir da sua prática, no exercício da sua atuação, uma violência àquela mulher que está no seu âmbito individual, mas que terá um reflexo muito sério na vida dessa mulher, no momento em que ela está nesse sistema clamando e buscando a justiça. Um desses exemplos, né, que a gente pode aqui relatar
são justamente os casos em que essas situações de alegação de alienação parental ou de recusa reiterada das mães ou de problemas das crianças que não querem visitar os pais, que são levadas à apreciação das equipes técnicas, das equipes técnico-multidisciplinares. Essas equipes são fundamentais, importantíssimas no sistema de justiça, por vezes, ao recepcionarem essas mulheres e partes onde existem demandas dessa natureza, ou seja, demandas de família com histórico anterior de violência doméstica intrafamiliar, a equipe técnica, por vezes, em lugar de realizar a perícia, causa verdadeiros estigmas e também se tornam aliadas nesse ciclo revitimizador contra as mulheres. Por exemplo, existem perícias que deixam de atender às normativas previstas no novo Código de Processo Civil para se tornarem percepções meramente subjetivas dos fatos, em especial percepções onde há evidente subjetividade da parte de quem avalia, de quem deveria realizar a perícia e causam verdadeiras estigmatizações, verdadeiras ações ou trazendo em seus laudos, nos resultados das perícias, evidentes desqualificações ou atos desqualificantes das mulheres, começando pela roupa, começando pelo estilo, ou, sobretudo, classificando-as como mulheres raivosas, como mulheres inconformadas com o fim do casamento, intransigentes, recalcitrantes, alienadoras, loucas, péssimas. E esse estigma que é, digamos assim, expressado pela equipe técnica, ele não vem sozinho. Na realidade, esse argumento ele já foi construído por quem ingressou com a demanda. Ou seja, infelizmente, nós temos uma advocacia que, por vezes, considerando a forma como foi treinada para a beligerância, para o conflito, né, para a garantia e a defesa dos direitos daquela pessoa que lhe constitui, não é? Nesse caso específico, quando nós temos situações como essas, em que há essa disputa pela guarda de filhos e uma situação pré-existente de violência, não é raro que profissionais da advocacia, ao se referirem às mulheres, também o façam de modo desqualificante. Isso é extremamente grave. Isso gera uma outra violência, que é a violência processual, onde a mulher ela é desqualificada, ela é menosprezada, ela é rotulada com adjetivos desqualificantes, com adjetivos que, na verdade, irão causar violações à sua dignidade enquanto pessoa humana. Vejam, não há necessidade no ato de demandar ou no ato de representarmos os nossos constituintes de desqualificarmos a parte contrária. Não há necessidade também de causarmos mais beligerância ou violência, não é? Ou truculência, até porque as partes já se encontram numa situação contextual dessa natureza, não é? Onde já houve o conflito, onde o conflito gerou um acirramento e onde esse acirramento chegou ao auge e causou as violências que levaram, inclusive, a que a mulher obtivesse, junto à vara especializada, a medida protetiva. Então, é muito importante que, nesse contexto, nós possamos entender
e reconhecer essa chamada violência de gênero, ou seja, o quanto essa violência, da qual a violência doméstica intrafamiliar é uma das espécies de violência dentro da macro classificação de violências de gênero, o quanto essa dinâmica ela está muito próxima do que acontece, até porque a violência intrafamiliar é aquela que acontece no contexto da família, e o quanto essa violência ela consegue, afetando as mesmas partes, acontecendo de uma mesma forma, possuir dois olhares e duas óticas totalmente diferentes quando são observadas pelo juízo da família e pelo juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher. Vejam, uma das grandes dificuldades registradas é justamente a ausência de uma conectividade, de uma conexão entre as informações trazidas pelas varas especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher e as varas de família. Ou seja, quando essas partes que já tiveram esse contexto de uma decisão judicial que concedeu protetivas de urgência, que não podem se encontrar, estão diante uma da outra numa sessão de mediação ou sessão de conciliação designada pelo juízo da família, por certo, esses acordos eles não terão a fidedignidade, eles não terão a validade jurídica de um ato jurídico perfeito, até porque uma mulher que teve medida protetiva concedida e que tem medo do agressor, tem receio, não é? Inclusive, está querendo se isolar da presença dele porque tem medo, inclusive, de morrer ou de que essa violência ela se repita de forma mais grave. Como é que pode? Como é possível essas duas partes sentarem em lados opostos da mesa, buscarem um diálogo para resolverem um conflito que, na realidade, aquele conflito ele já saiu da esfera da conflituosidade, se acirrou e se transformou numa violência. Eu observo no exercício da advocacia voltada para mulheres o quanto elas voltam depois, considerando que compareceram sozinhas, sem advogados, até porque a orientação que recebem é de que não precisam de advogado, podem ir sozinhas, e se deparam, para além da surpresa e do constrangimento e do temor de se deparar com um ex-companheiro, se deparam com um ex-companheiro devidamente representado por um advogado, e ela sozinha. Vejam, há uma ausência total de equidade aqui nessa relação, não há nenhuma. E aí o que acontece? Mais uma vez, por medo, a tendência é que essa mulher aceite aquele acordo, ainda que aquele acordo não lhe seja benéfico, ainda que aquele acordo faça com que haja uma guarda compartilhada num contexto de violência onde isso é inviável. Num contexto de violência onde, por vezes, os filhos foram afetados por aquela violência ou os filhos assistiram àquela violência, e sem contar que não se mediu e nem se avaliou o impacto emocional dessa violência, não só para a mulher que foi vítima, mas os seus reflexos, impactos na vida daquelas crianças ou adolescentes que constantemente vivenciaram essa violência, estiveram lá. Olha o quanto isso é sério. E quando a mãe, numa primeira hipótese, ela pode aceitar por medo esse acordo e ver que ele é inviável e é impossível, né? Porque, por vezes, esses filhos eles são utilizados como uma forma indireta de agravar aquela violência sofrida, até porque aquela mulher ela não está mais sob a esfera de convivência e sob o domínio e sob a posse daquele homem que lhe agrediu, daquela pessoa que lhe agredia, que pode ser uma mulher também, considerando um relacionamento homoafetivo. Então, a forma de se exercer
perversamente essa violência, de se potencializar essa violência, é utilizando os filhos para isso. Então, não raro, nós observamos situações em que as crianças voltam machucadas, em que as crianças são abusadas sexualmente. E quando essa mãe, ela vai, comunica isso ao Poder Judiciário e às autoridades, infelizmente, essa mãe, ela é rotulada como mãe alienadora. E essa situação, ela é, sobretudo, reiterada por uma narrativa anteriormente construída por quem defende o requerido na vara de família, que é o agressor na vara especializada de violência contra a mulher, onde há uma desconexão total e um desconhecimento da existência de uma medida protetiva, de uma situação de violência, porque por vezes a vítima ela não vai expressar isso, até porque na percepção da vítima a justiça é uma só, não existe essa desconexão, não existem varas com competências distintas para tratar da situação que ela está vivendo, que para ela é única, não é? E para nós também, mas para o sistema existem competências distintas, e essa competência distinta, essa desconexão, faz com que haja um descompasso nas informações, e aquela mulher que sofreu violência e que recebeu uma medida protetiva, ou seja, que teve um amparo da justiça no primeiro momento, ela estará desamparada nas varas de família quando ela for, por exemplo, no momento em que ela recusar ou ela resistir em não concordar com o compartilhamento da guarda ou com o regime de visitas, porque ela sabe o que aconteceu anteriormente, ela ser significada e ser traduzida como uma mãe alienadora. E isso acaba também por se refletir, até porque a narrativa já deduzida pelo advogado de quem agride essa mulher, de quem do seu convivente ou da sua convivente, é uma narrativa em que essa mulher ela já será desqualificada perante o juízo da família. E aí, essa narrativa de desqualificação é levada também considerando aquele contexto de conflito, que na realidade é decorrente de uma violência anterior, né, consequência disso. Quando é levada essa narrativa para a equipe multidisciplinar, essa narrativa é lida, sobretudo, já no pré-julgamento, numa perspectiva de subjetividade, onde aquela mulher, aquela mãe, ela já é vista como uma mãe alienadora, ou é a mãe louca, má, inconformada com a separação, e que por isso ela não é uma boa mãe, e ela, ao estar resistindo por aquela situação que ela sabe os detalhes que viveu, ela é significada como tal, e se ela persiste nessa argumentação de que não quer que veja, que tem medo, que os filhos que não quer compartilhar a guarda, ela responde por alienação parental e, por vezes, para além de ter de concordar por medo da alienação parental e de perder a guarda dos filhos, ela concorda com a guarda compartilhada, ela concorda com o regime de visitas, e o pior acontece. As crianças voltam demonstrando, né, comportamentos alterados, não porque as mães estão influenciando, mas porque efetivamente sofreram, na maioria dos casos, violência da parte dos pais. E eu quero deixar aqui algo muito bem definido quando colocamos
esse tipo de argumentação, que não é falácia, não é argumento de quem atua na perspectiva da vítima, mas se nós observarmos os casos de violências contra a mulher do início desse ano, do fim de 2020 e início do ano de 2021, todas essas violências que aconteceram contra essas mulheres, que tiveram o seu auge, os casos de feminicídio, foram cometidas perante os filhos dessas mulheres, os filhos desse casal. Por quê? Porque é necessário que todo o sistema tenha um olhar extremamente apurado, um olhar extremamente cuidadoso para reconhecer que essa violência sobre a qual nós estamos falando e que é abordada sob perspectivas distintas nas varas especializadas de violência e nas varas de família, tem impactado as famílias, tem impactado os filhos. Por quê? O que vai acontecer? Por vezes, essas crianças vão ficar sem o contexto da sua família, ou seja, elas são retiradas das suas mães, seja pela alegação de alienação parental, ou seja, porque numa situação de extrema violência, não é? Quando já existe essa violência, elas vão sair do contexto da sua família, né, da sua família parental ali, de pais e mães, porque vai acontecer um feminicídio. E de acordo com dados da socióloga e professora da Universidade de Brasília, Lourdes Bandeira, 50% dos casos de feminicídios, do agravamento máximo dessas violências, se dá depois que aconteceu a ruptura da relação. Até 5 ou 10 anos depois. Por quê? Há aquela percepção, há aquela leitura de que a pessoa amada, a mulher, é a extensão da propriedade daquele que a agride. Então, haverá da parte desse agressor ou dessa pessoa que causa violência uma atitude de causar dor, de causar dano àquela mulher pelo fato, numa dinâmica de castigá-la ou de puni-la porque rompeu o relacionamento, e a forma que se encontra de buscar essa punição, por vezes, se dá através dos filhos. Então, dessa forma, é tão importante que se tenha essa perspectiva de entender que nesse conjunto de violências de gênero, não só a forma como o sistema de justiça como um todo, ele se coloca para atender a demanda dessas pessoas em contexto de violência, ou dessa mulher que está vivenciando uma violência de gênero, e há uma não observância da recomendação 33 de uma das convenções garantidoras dos direitos humanos das mulheres, que é a Convenção Internacional da ONU contra todas as formas de discriminação e violência contra a mulher, a Convenção da CEDAW. Essa convenção, da qual o Brasil é signatário, e essa convenção que, inclusive, se tornou uma das bases, um dos pilares que inspirou a Lei Maria da Penha. E essa convenção, ela traz uma recomendação do seu comitê de monitoramento, a recomendação de número 33, que sugere
ao sistema de justiça que, ao recepcionar demandas de mulheres em contexto de violências de gênero, que esse sistema se abstenha de rotular, de estigmatizar, de atuar com discriminações ou atos de preconceitos em relação às mulheres. E, ao mesmo tempo, essa recomendação também objetiva proteger e garantir protagonismo quando da atuação das mulheres que se encontram nesses espaços em que são elas que garantirão direitos a outras mulheres, porque são mulheres que estão ali no sistema de justiça, para que elas não sofram também os efeitos da estigmatização ou dos pilares estruturais estruturantes das desigualdades e marcadores de gênero e raça, que são o machismo e o racismo estruturais. Infelizmente, o sistema ainda confere como resposta a base que tem como olhar, que tem como norte o fenômeno sistêmico da violência calcado na lógica do patriarcado, tendo como centro o poder que se confere ainda ao homem cisgênero branco. Então, é essa justiça que ainda está a avaliar essas causas, essas demandas, cujos corpos são aqueles que, desde os primórdios históricos, estão condenados, estão tendentes a naturalmente serem destinatários de violências, que são os corpos das mulheres. E que corpos são esses que, desde o início dos períodos pré-coloniais, ou até muito antes desses períodos, mas que onde nós observamos essa naturalização da violência a partir da nossa Constituição, a partir da nossa consolidação enquanto território, não é? Em que, para que esses territórios pudessem ser expandidos através de conquistas, outros territórios eram violados simbolicamente. E esses territórios eram os corpos das mulheres indígenas, num primeiro momento, e das mulheres negras. Então, nós conseguimos observar e compreender, até porque o direito, por si só, ele não pode e não consegue dar as melhores respostas se ele não for, se não houver o diálogo e o seu cotejamento com outros campos do saber, né, como a história do direito, como a ciência estatística, como a sociologia, antropologia, enfim, a filosofia, se nós não entendermos, interpretarmos esse direito no tempo, ou se nós não contextualizarmos essa história, compreendendo, nos debruçando sobre o passado para entendermos esse presente. E é importantíssimo ainda, ao pensar nessas violências de gênero, que legislações, por vezes, são criadas ou consolidadas não para garantir a proteção efetiva dos direitos das mulheres ou das famílias, mas para justamente se constituírem enquanto forma de reiterar e de chancelar, através do próprio sistema, a violência e a falta de dignidade que as mulheres deveriam receber desse sistema e são recepcionadas como tal. Um desses exemplos de legislação que faz esse papel, né, que cumpre essa missão, é a legislação relativa à alienação parental, onde
já se percebeu, já se constatou que não há qualquer respaldo científico que lhe dê consistência para a sua aplicabilidade. Em países como Espanha, Estados Unidos, essa legislação e outros países da Europa, essa legislação também não funcionou. Pelo contrário, observou-se, constatou-se a partir de dados fundamentados em evidências científicas que essa legislação trouxe muito e piores danos potenciais às mulheres e às famílias de uma forma geral do que resolveu o problema dessas famílias, sobretudo pensando no bem-estar e no melhor interesse de crianças e adolescentes. E vejam, há pouco a lei de alienação parental completou 10 anos de existência. E será que nesses 10 anos de existência, quantos estudos foram realizados com famílias em que houve a aplicação da lei de alienação parental e a mudança da guarda, não é? Ou a perda da guarda materna e a transferência desses filhos para a guarda paterna ou de outros parentes, vejam, o quanto já se parou para pensar no impacto ou nos impactos dessa ruptura das famílias, dessa cisão, dessa separação das mães desses filhos. E quando nós falamos em feminicídio, o feminicídio não é só o da bala que mata, da faca que perfura, que causa a lesão pérfuro contundente no corpo da mulher, ou na barra de ferro, né? Ou na pancada. As mulheres que perdem os seus filhos experimentam uma verdadeira sensação de morte em vida. Então, quanto é importante nós entendermos toda essa complexidade e considerando essas situações tão específicas que permeiam essas relações, que interseccionam nas varas de família e violência doméstica, da importância de não se aplicar, pelo menos nesse momento, técnicas que buscam de maneira muito legítima a resolução de conflitos, como a constelação familiar, práticas que visam restaurar esses conflitos, porque nós não estamos falando de conflito aqui, nós estamos falando de violências. Vejam, essas práticas elas poderiam até ser utilizadas numa dinâmica ou num movimento, por exemplo, de se buscar grupos reflexivos de masculinidades para o agressor, ou grupos para se discutir, por exemplo, a situação das vítimas, não é? A questão das feminilidades, não é? Como essas vítimas elas sofrem, né? O que fazer depois que sofrem a violência e como ressignificar as suas vidas a partir desse contexto de violência, mas nunca para juntar essas pessoas para que possam, na flagrância daquele momento em que a violência aconteceu, para que elas possam se sentar para resolver um conflito, porque não se trata de conflito, e sim de violência. Então, que nós possamos, enquanto profissionais do direito, termos a sensibilidade e, sobretudo, observar a dimensão humana agindo
trazendo uma dimensão humanística dessa justiça para as vidas que precisam de respostas. Então, o que não se quer, pensando um pouco nessa dimensão de garantir direitos humanos às mulheres e proteção às famílias, não se quer, em nome de proteger as famílias, que mulheres sejam submetidas a reiteradas violências. Não se quer, em nome de garantir os direitos à família, que crianças e adolescentes possam, numa característica de reprisar as violências que experimentaram pelo pai agressor ou por quem lhe cometia, né, lhe submetia a essas situações de violência, no futuro, que possam replicar ou reviver na fase adulta essa violência que tanto sofreram. Então, que possamos, mais uma vez, enquanto pessoas que somos, que estamos atuando nesse contexto de justiça, pensar que essas vidas importam e muito, que essas vidas elas precisam ser respeitadas e que, assim, a possibilidade de, enquanto profissionais do sistema de justiça, termos a exata importância da consciência de nossos papéis na atuação dessas situações em que existam violências e conflitos, sempre atuando de forma interseccionada, enquanto profissionais, unindo. Enquanto não temos até o momento a aplicabilidade híbrida da Lei Maria da Penha, essa possibilidade de sermos as pessoas que vamos cada vez mais nos qualificar para devolver a essas mulheres, a essas pessoas de uma forma geral, que busca, aciona o sistema em forma de justiça, uma justiça representada pelo direito e pela dignidade. Então é isso, agradeço imensamente a chance de poder partilhar um pouco dessas modestas percepções com vocês. Muito obrigada e até uma outra próxima oportunidade.